Chega cansa assistir esse vídeo, não é não? É muita correria, é para lá e para cá. A gente já está na nossa segunda mensagem do Low Battery. E se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. A gente está numa sociedade que não é só culpa da sociedade, é como a gente se comporta, mas que tem esgotado a nossa vida. E hoje a gente quer falar sobre um assunto extremamente difícil. A gente estava analisando hoje os dados. O Brasil já é primeiro lugar. Olha aí, você que se acha às vezes segundo, terceiro, mas o Brasil está em primeiro lugar de ansiedade no mundo. Brinquei aqui com uma coisa muito séria. O Brasil é primeiro lugar de transtorno de ansiedade no mundo. E a gente vai falar sobre medo e ansiedade. Já falamos sobre esgotamento. E hoje a gente quer falar sobre, muitas vezes, um estilo de vida que muitas vezes você não está já em transtorno, mas você vive com medo, você vive ansioso e você acha que está administrando esse processo. Até que um dia, aquilo que era controlável na sua vida, a bateria, finalmente, que estava no último pontinho, cai. E descarrega de uma vez mesmo. E a sua vida acaba perdendo o controle. Essa bateria baixa cai, e o que acontece? E eu não quero falar sobre isso hoje. Por quê? Porque nada melhor do que falar sobre um assunto do que alguém que literalmente passou na pele e tem lutado com essa dor, com essa angústia, com esse dilema. E há uma pessoa que já me fez chorar, já me fez rir, e é uma pessoa que eu amo demais, já fez minha família toda chorar, e que, de alguma maneira, chorar e rir já nos fez crescer muito na fé, porque nesse processo todo a gente teve que aprender coisas que a gente não sabia. A gente não sabia lidar com questões como ansiedade, viver como alguém que está lidando com o sofrimento da ansiedade, entrar em depressão porque está com ansiedade. E eu queria convidar aqui a minha irmã, Thalita. Se você queria saber como sou eu, mulher, está aqui. Então, essa é a minha irmã linda. Infelizmente, ela é a parte consciente e correta da família. Ela tem juízo, eu não, né? Então, se você quiser conhecer uma pessoa equilibrada de verdade, embora minha irmã passou, né? Mas ela, olha, apesar da ansiedade, minha irmã é a única pessoa equilibrada da família, entendeu? Você vai falar com minha mãe depois, está ali no final, você vai ver quem é que perturbou dentro de casa. Caravana, tá? Eu sou chique, eu trouxe uma caravana. Minha caravana tá lá atrás. E aí, galera? Viu, gente? Eu sou chique, tá? O pessoal veio de Carpina, veio no pau amarelo, né? Aquele carro que é aberto, né? Não, tá ali meu pai, minha mãe. E, gente, eu trouxe minha irmã, que realmente ela vai poder compartilhar aqui um pouco dessa trajetória. E eu queria que vocês prestassem atenção. Claro que cada história é uma história particular, mas existem princípios e questões que Thali passou, alguns pensamentos que travavam ela e que ela tinha que, provavelmente, talvez muitos de nós pensamos assim. E o que é que foi que gerou nela uma mudança? O que é que transformou o coração dela? Então, vamos prestar atenção nisso, que Deus possa ministrar o meu coração e o seu. Eu quero orar pela vida dela. Vamos orar. Deus, muito obrigado, Senhor, pela vida de Thalita. Te agradeço pelo que o Senhor tem feito na vida dela, Pai. A gente pode olhar hoje e te louvar, Pai, te engrandecer, porque a gente sabe, Deus, que não foi a nossa força, não foi como a Tua palavra fala, nem por força, nem por violência, nem pelo nosso poder, mas pelo Teu poder, Deus, o que a gente tem visto na vida dela, Pai. A restauração que o Senhor tem realizado nela, a estabilidade, a confiança, a paz e a alegria tem sido fruto do Senhor, Pai. Eu te agradeço por poder ver ela aqui hoje, podendo estar aqui, Pai, falando a outras pessoas sobre algo que era tão distante, Senhor, algo que a amedrontava e até fazia pensar que ela não ia conseguir sobreviver, Senhor. Deus, a gente te louva aqui, reconhecendo que o Senhor é dono de toda a glória, Pai. E te louvando, Deus, porque a gente sabe que não apenas o Senhor tem transformado a vida da minha irmã, mas através do que o Senhor fez a ela, o Senhor tem mudado a vida de outras pessoas, porque essa água viva que o Senhor deu a ela tem matado a sede de outras pessoas, Pai. Ainda oramos pela sua vida,
pela vida do seu filhinho, pela vida do seu marido, Senhor, que o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que a gente pede ou pensa. Abençoa ela, Pai, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, gente. Na verdade, essa é uma história de aparente fracasso, mas de um sucesso peculiar, que nem todos podem enxergar. É um sucesso que só alguns olhos podem ver como sucesso de verdade. E eu queria começar essa história com uma pergunta, que se eu fosse fazer para mim mesma, há uns 3 ou 4 anos atrás, eu iria entrar em desespero. Eu ia ter uma crise de ansiedade aqui agora, na frente de vocês, e ia surtar mesmo. E a pergunta é a seguinte: se todos os seus planos que você tem na sua mente, ou que você já está vivenciando, se tudo aquilo que você coloca, a essência da sua vida, onde sua felicidade está firmada, sabe? Tudo aquilo que você diz assim, ó, eu não posso viver sem tal coisa, ou sem tal pessoa, falhasse, sumisse, desaparecesse, você ainda conseguiria ser feliz? Essa é a pergunta que eu queria que vocês guardassem. E no final a gente vai... Eu vou ter a minha resposta e vocês vão ter a de vocês. Se Tiago também tivesse me chamado há 4 anos atrás, 3 anos atrás, eu também não estaria aqui. Primeiro porque eu ia ter aqueles sintomas de ansiedade, que eu tive também, normal, né? Quando a gente vai falar em público, fica aquele friozinho na barriga, coração acelerado, pensamentos frenéticos. Eu já ia começar a pensar, não, espera aí, como é que vai ser no dia? Para quem que eu vou falar? O que é que as pessoas vão pensar em relação ao que eu estou falando? E isso ia me paralisar na hora. Eu não ia querer estar aqui. Eu ia logo bolar um plano de fuga, dizer, não, Tiago, chama outra pessoa, tem uma pessoa mais capaz, tem pessoas que sabem falar melhor. E eu não ia vir. Eu ia fugir disso. Eu ia fugir dessa oportunidade de partilhar do que Deus tem feito em mim, por mim. Por medo. Medo de me expor, medo de ser vulnerável, medo de colocar diante de vocês quem eu sou. Mas será que a vida é isso? É a gente brincar de esconde-esconde? Da gente se esconder do outro por medo do que a gente sente, por medo do que as pessoas vão pensar sobre a gente? Por muitos e muitos e muitos anos eu vivi assim, com medo, aprisionada, vivendo de ansiedade em ansiedade. Eu não podia sentir 1 milímetrozinho de ansiedade. Quando começava, aquele friozinho na barriga, os pensamentos frenéticos. Eu bolava uma fuga, uma situação, para que eu não pudesse viver aquele momento que ia causar sensações estranhas, ou sensações que eu não gostaria de sentir. Poderia ser até algo bom, sabe? Uma festa, uma comemoração legal, sair com alguém legal. Mas eu preferia evitar do que viver aquilo. Porque sentir aquilo era tão ruim que eu preferia não sentir. O ansioso, ele pensa demais. O problema do ansioso é esse, ele pensa muito. Eu não sei se tem ansiosos aqui. Como o Brasil está no ranking, né, de primeiro lugar, eu creio que possa ter ansiosos aqui nessa sala. E eu não sei se você, como ansioso, pensa muito. Eu pensava muito. Eu gostava de prever o futuro, tá? A mãe de Ná, que eu não sei nem se é viva ainda, eu gostava de ficar fazendo projeções em relação ao futuro. Por quê? Porque eu queria me preparar antes. Então, eu ia, digamos assim, ter uma saída com as amigas no shopping. Então, eu queria já pensar tudo que pudesse acontecer lá de errado, porque sempre as projeções são sobre o que vai acontecer de errado. Não é nada bom, não, gente. É sempre catastrófico. São pensamentos de catástrofe. Se acontecer de fulana não ir. E se acontecer daquele menino que eu estou paquerando ele também não ir. Sei quê. Então, eu já ia pensando, fazendo projeções de como que eu ia me sentir para, na hora, eu ficar equilibrada. Não é uma loucura, né, gente? Isso não é normal, né? Então, eu ia vivendo assim. Até que eu percebi minha primeira crise. Minha primeira crise foi na adolescência, que eu tenho percepção de que foi uma crise de ansiedade. E foi uma coisa muito besta, gente. Se você for parar, Tiago não sei se não vai nem rir agora. Na época, né, era Orkut, essas coisinhas assim, eu conheci uma pessoa. E a gente começou a se falar, tal, eu me apaixonei. A gente começou, né, falar pelo Messenger, pelo MSN, foi surgindo aquele amorzinho, né, aquela vontade de namorar, tal. Até que chegou o dia da gente marcar para se ver. Na época, eu morava em Carpina e a pessoa morava em Paulista, se eu não me engano, no Janga, naquela região. E a gente marcou para se encontrar aqui no Shopping Recife. Na época, acho que eu tinha uns
16 anos, ou 16 ou 17, não passava de 16 anos, não. E a gente marcou, né? Tiago era mais pirralha, né? Triste, Tiago. Gente, Tiago era uma pessoa triste, tá? Né? E veio na cola, veio um sol, tá? A cena. Eu, meu pai, minha mãe e meu irmão para conhecer a pessoa pela primeira vez. Vê que lindo isso, gente, que emocionante. Só que antes desse dia, gente, eu já fiquei surtada. Eu ficava sem dormir. Meu pai teve que me levar num médico, porque eu já fiquei num nível de ansiedade tão grande que eu não dormia. Foi a primeira vez que eu tomei um remédio controlado. Eu tive que tomar um remédio controlado para dormir. Eu passei uma semana praticamente sem dormir. Isso não era só a questão de ficar sem dormir, eram náuseas. Eu ficava sem comer direito, eu não conseguia, não tinha apetite, não conseguia comer, porque era tanto pensamento que travava tudo. Ficava pensando em tudo que podia dar de errado. Então, a gente veio para o encontro, e no encontro foi uma decepção, porque eu não gostei dele. Não achei, não sabe, não rolou aquela químicazinha, aquela coisa. Não teve isso, sabe? E foi muito ruim isso, porque ele ficou super empolgado e eu não. Então, quando eu voltei para casa, eu fiquei transtornada, porque eu tinha que falar para ele que eu não gostei, que não dava para namorar, porque não tinha aquela coisa, né? E eu não sabia como fazer. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou falar para ele? E foi pior ainda, que eu fui ficando mais ansiosa, mais doente, e foi um caos. Eu sei que a gente conseguiu conversar, e foi cada um para o seu lado. Hoje eu não tenho nem sei, não tenho mais nem notícia. Só que, assim, essa foi a primeira crise de muitas. Isso foi só o início da minha percepção. Na verdade, eu era uma menininha frágil, que queria ser botada numa caixinha, sabe? Uma caixinha assim. Todo mundo cuidasse de mim, eu não pudesse ter decepção, eu não pudesse ter nada que fosse contrário às minhas idealizações, né? É como se todo mundo tivesse que cuidar de mim e pronto. Isso não existe. No mundo de dor que a gente vive, não existe um mundo anestésico. Não existe uma pílula que você toma e você não sente mais nada, e que tudo vai ser perfeito. Isso é ilusão. Então, assim, como eu não tratei a fundo, né, essa primeira crise, né, como eu só tratei com medicamento na época, porque eu queria dormir, descansar e pronto. É como se fosse assim, eu queria um anestésico e pronto. Na época também a gente não tinha muita noção, né, de como tratar isso. Eu até pensava que era algo passageiro e não tratou a fundo. Então, isso eu fui chegando à idade adulta, outras crises foram aparecendo, né? Mais evitação de situações também foram aparecendo. Eu sempre evitava mudanças drásticas. O ansioso, ele não gosta de mudança, ele não gosta de mudar, ele prefere permanecer naquela zona confortável, porque é o que ele conhece. Mudar para ele é muito difícil. Mudar para mim era muito difícil, porque eu ia lidar com o desconhecido. E o desconhecido dá o quê? Medo. Né? O desconhecido, ele expõe a gente, coloca a gente em sentimentos que, às vezes, a gente não quer sentir, e dá medo, porque a gente não sabe o que é que vai acontecer. Porque o ansioso, ele quer o quê? Controle. Ele quer controlar o tempo inteiro o que está acontecendo com ele, o que está acontecendo com as pessoas ao seu redor. Porque isso também controla os seus pensamentos e, consequentemente, as suas emoções. E o ansioso, ele não sabe lidar com as suas emoções. É um ciclo. Ele pensa, ele sente e ele se comporta. Então, ele se comporta baseado no que ele sente. O ansioso, ele não sabe se questionar. Para ele, todo pensamento é verdade. Normalmente, ele está pensando que alguma coisa difícil vai acontecer. Então, na mente dele, aquilo ali nem aconteceu, mas vai acontecer do jeito que ele está pensando, no dia e na hora. Pode nem acontecer, nem surgir, mas na mente dele, aquilo ali vai acontecer e ele vive sofrendo por isso. Ele vive de futuros. Eu vivia de um futuro. Eu não estava presente aqui. Estava aqui no culto, se eu tivesse, né, na época que eu vivi com ansiedade, eu estava aqui no culto, mas já pensando no que vai acontecer depois do culto, no que vai acontecer amanhã. Então, eu não vivia o tempo presente, que era o que eu tinha. Amanhã eu não tenho, não sei o que vai acontecer daqui a nem 5 minutos. Eu vivia de amanhãs e de si. E se tal coisa acontecer? E se não der certo isso? E se, sabe, eram impossibilidades infinitas. E era esse ciclo que cansava. Pensar cansava, desgastava. Eu vivia cansada. Eu vivia com a bateria descarregada e não sabia. E não sabia nem muito menos como carregar, porque eu pensava.
e não ia para lugar nenhum. Sabe aquele hamster que fica correndo, 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 correndo na rodinha e não vai para lugar? Pronto, era assim. Eu pensava, pensava, pensava e não ia para lugar nenhum. E ia vivendo, achando que estava vivendo alguma coisa, né? Estava morta e não sabia. Até que eu fui chegando na idade adulta e conheci meu marido. Foi muito legal, a gente se conheceu numa época muito jóia, a gente se conheceu num projeto missionário muito legal. A gente foi para uma região perto da cidade que eu morava, em Carpina, na zona rural. Na época, ele era seminarista, ele morava em São Paulo, fazia seminário em São Paulo, e a gente tinha como se fosse não era um convênio, a gente tinha uma parceria com esse seminário. Então, uma vez no ano, alunos desse seminário vinham para a minha igreja, a igreja do meu pai, em Carpina, e a gente fazia algum tipo de projeto, porque os alunos desse seminário tinham isso como estágio. Então, a gente se conheceu nesse ambiente. Não viemos a namorar logo, a gente se conheceu. Na época, eu estava saindo de um relacionamento, e ele também, na época, eu não lembro, eu acho que ele estava namorando. E depois de um ano, a gente se reencontrou pela internet, de novo, né? Eu acho que eu sou uma menina virtual. Pela internet, a gente se encontrou e começou a conversar, né, a dialogar, até que surgiu, né, um sentimento de a gente namorar. E ele sempre falava para mim, ó, eu não estou aqui para namorar com você, eu vou casar com você, a gente vai casar, eu quero casar. Isso desde o primeiro momento. E eu ficava, né, doido, né? Ele nem me conhece direito, ele nem sabe quem é a pecinha rara para querer casar comigo. Então, a gente foi namoramos 4 anos à distância, né? Primeiro ele em São Paulo e eu aqui em Pernambuco. Ele saiu do seminário e foi morar na Bahia, os pais dele estavam morando na Bahia. Então, ele saiu do seminário e foi morar com os pais na Bahia. Então, estreitou um pouco a distância, né? Eu fiquei aqui, ele lá, e foram 4 anos assim. Ele vinha para cá, eu ia para lá, até que decidimos casar. Mais ele do que eu, não porque eu não gostasse dele, eu amava ele. Mas eu morria de medo de casar. Como que uma pessoa ansiosa, medrosa, ia casar? Gente, como assim casar é a maior mudança da vida do ser humano? Né? Depois, eu acho que o filho é a maior mudança. Mas, assim, antes dos filhos, é uma grande mudança. Né? Você está casando com uma pessoa desconhecida, que você nem acha que conhece, né? Porque quando você está apaixonado, você não conhece, tá, gente? Você está apaixonado, você não conhece. Você conhece alguém quando você casa. E decidimos casar. Então, foi aquela, né, preparação para o casamento. E eu super ansiosa, né? Do casamento sair. Foi tudo muito simples. Não. Eu nunca fui assim, deslumbrada de fazer um casamentão. Não, graças a Deus, eu nunca tive essa... E foi tudo muito simples, mas foi um casamento muito bonito. Né? Todo mundo que foi achou muito legal. Então, casei. Só que tinha um detalhe. Não era simplesmente casar. Eu ia mudar de estado. Eu tinha que mudar. Imagine para uma pessoa ansiosa, casar e ainda ter que mudar, ir para um lugar longe de todas as suas referências de vida. Eu nunca tinha morado longe dos meus pais. Eu casei com 24 anos. Nunca tinha morado longe. Eu tinha até dificuldade de passar muito tempo longe de casa, por conta da ansiedade. Então, assim, já foi muito difícil casar e ir para outro lugar que eu nunca, assim, me imaginei morando, né? Mas Deus fez. Foi Deus mesmo, gente. Porque se fosse depender de mim, eu não tinha ido, não. Eu estava apavorada. Então, as portas foram se abrindo para a gente ir para lá, a questão de emprego, né, de moradia. Então, eu decidi ir. Né, decidimos, em conjunto, a gente ir. E eu fui. E foi um casamento conturbado. Né, porque eu tinha, ao longo do casamento também, muitas crises ansiosas, depressivas. Por quê? Porque eu não sabia quem eu era. O meu senso de identidade estava baseado na minha ansiedade e em muitas distorções. Eu achava que eu conhecia Deus. Né? Eu vim de um lar cristão, meu pai é pastor, minha mãe é quase uma pastora. Não, gente, brincadeira. Então, eu vim de um lar saudável, eu não vim de um lar desestruturado, né? Com pais separados ou com alguma situação de vulnerabilidade alta. Eu vim de um lar saudável, de pessoas tementes a Deus e que implantavam isso, não só no meu coração, como no coração do meu irmão. Mas não existe proteção, no sentido de proteção espiritual. Seu pai é crente, então vai dar tudo certo na sua vida, viu? Já vem da genética você ser crente e você já tem um pensamento renovado, a mente transformada. Não. Não. Assim como Deus construiu uma relação com meus pais, Ele precisava construir uma relação comigo.
Só que eu fugia disso porque eu vivia... Não sei que palavra que eu posso usar. Eu vivia baseada na espiritualidade dos meus pais. É como se eu pegasse um arrego, assim, sabe? Eles são espirituais, não pegando um arreguinho, assim, na espiritualidade deles. Não havia profundidade, não havia consistência na minha... Eu não sei, minha mãe não gosta que eu fale isso, não, mas eu acho que não havia nem conversão. Sinceramente, não havia conversão. Hoje eu vou ser sincera, não havia. Porque não havia uma relação profunda. Eu sabia que Deus existia, que Deus era Deus, mas eu não confiava nele. Como é que a pessoa que vive com medo de tudo confia no dono da vida dela? É como se Deus não fosse capaz. Ele não era capaz. Minha mente pensava muito melhor que a dele. Eu via muito mais além do que ele. Eu me achava, porque eu não confiava nele. Então, não havia uma relação. E eu trouxe isso para o meu casamento. Como uma pessoa que não se conhece, como uma pessoa que não tem uma base firme, uma rocha firme sobre os seus pés, pode lidar com outra pessoa que também tem seus dilemas, também tem seus conflitos. Mas eu queria que meu marido fosse o Superman. Eu queria que ele fizesse tudo por mim, que ele cuidasse, feito um bibelô, cuidasse de mim, que ele tivesse sempre comido. Só que uma hora a pessoa cansa, né? Cansa, você está cuidando de outro o tempo inteiro. E o outro não está disposto a cuidar de você da mesma forma, ou não demonstrar. E eu fui tendo, ao longo do casamento, isso. Várias crises, às vezes eu vinha para cá para tentar respirar mais aliviada, mas não adiantava, porque eu não estava tratando a raiz. Estava tratando de forma paliativa. Né? Fiz terapia, foi muito importante. Terapia é muito importante, gente. Façam, se vocês tiverem. Porque ajuda a gente a se conhecer, não no nível profundo do conhecimento que a gente tem com Deus, mas ajuda a gente a conhecer um pouco do funcionamento da nossa mente e até das nossas crises de ansiedade. Né? Ele ajuda a gente a identificar, né? O profissional ajuda a gente a identificar as crises, a não ter tanto medo delas. Né? E esse lugar de escuta é muito importante. De ter alguém com quem conversar, com quem desabafar, e alguém que entenda a gente, é muito importante isso. É essencial para o tratamento. Medicamentos, tomei por muitos anos, tanto antidepressivo quanto ansiolíticos, e eram apenas paliativos. Não são instrumentos de cura, são paliativos que ajudam você a amortecer, né, a crise, mas não vão te tirar desse lugar. Não vão deixar de você ser ansioso. São como se fossem muletinhas que você vai andando, mas que você precisa estar sempre com elas. Você não pode largar. E largar é difícil, principalmente a medicação, é muito difícil. Eu sofri muito, muito. Eu estou falando assim, minha história pessoal, tá, gente? Né? Outras pessoas podem ter feito uso, ou podem usar, e podem ter uma facilidade de largar. Então, com 7 anos de relacionamento, né, de casamento, meu marido sempre quis ter filhos. Desde o primeiro ano, ele ficava aperreando, querendo. Vamos ter um filho. E eu sempre protelando, né, enrolando, porque medo. Né? Já tinha casado, mudar de sexo. Agora, um filho, aí já é demais, né? Você ter um filho, que já é uma mudança 360 graus, né? Como que eu ia me ver, se eu nem me conhecia como Thalita, casada, como é que eu me vejo? Thalita, casada e mãe, com um ser humano que ia depender totalmente de mim. Isso, para mim, era desesperador. Isso me tirava do eixo. Só de pensar, eu já ficava tendo crise de ansiedade mesmo. Já pensava no parto, meu Deus, como eu não vou aguentar, não sei o quê. Nunca tinha feito nenhuma cirurgia, se fosse para cesárea grande. E se fosse normal, meu Deus, como é que eu vou aguentar ter essa dor? A pessoa já surtava. Não, e as coisas, como a gente tinha, né, não tinha tanta condição financeira, assim, de ter além, né? A gente sempre foi muito regrado em relação a finanças. Então, eu ficava pensando, meu Deus, e para suprir as necessidades da criança? A gente mal consegue pagar nossas contas, e sabe? Ficava criando um monte de coisa, para não querer ter um filho, para não... Então, na verdade, eram só pensamentos distorcidos. E o próprio diabo mesmo, que ele sabia o que poderia acontecer se eu simplesmente confiasse e me entregasse, de verdade. Ele sabia. Então, em todo o tempo, ele estava ao redor, infiltrando, porque ele sabe que ele não pode tomar a gente das mãos de Deus, mas ele sabe que pode usar isso aqui, ó, a nossa mente. A arma dele é infiltrar aqui, ó, a nossa mente com pensamentos. E o que é que o ansioso tem? Muitos pensamentos. Então, assim, eu ficava sempre pensando catastroficamente o pior. Só que aí, com 7 anos de relacionamento, eu comecei a ter o desejo de ser mãe, vontade. E eu falei, não, chegou a hora.
Acho que agora é a hora de tentar isso. Só que coincidiu num tempo também que a gente estava montando um negócio lá, né? Meu marido sempre teve um coração muito empreendedor, de querer... Ele nunca quis trabalhar para outras pessoas, ele sempre quis empreender. E isso para mim era horrível, porque eu gosto da segurança. Eu prefiro ser aquela que recebe o dinheirinho, que eu já sei quanto vai ser no final do mês, sabe? Eu nunca quis viver com aquele ponto de interrogação. E aí, a gente vai conseguir pagar tudo e ainda ter um lucro, né? Mas aí a gente montou, né? Ele com o pai dele, na época, estava montando uma franquia de salão de beleza, sem a gente saber nada, tá, gente? Salão de beleza, tá? Eu uso cabelinho moderno, mas eu não sou cabeleireira, não sei nada. E, assim, a gente estava montando uma franquia de salão de beleza e a gente gastou muita grana. A gente vendeu nosso apartamento na época para investir. Ele, né? Vendeu, ele que quis e eu tive que... Né, nós somos casados, eu tive que... Bati o pé, mas não deu certo. E eu fui errada de bater o pé também, porque eu não estava em nenhum momento apoiando ele, porque mesmo que desse errado, o que é mais importante é a minha relação com ele. Não é o dar errado, porque se desse errado, a gente ia continuar junto. Né? E a gente ia, de outra forma, nós somos jovens, íamos conseguir. Mas não, eu bati o pé, não sei o que, chorava. Deu um dia que eu saí de casa arrastando uma mala, antes da gente montar um negócio, uma louca, né? Arrastando a mala, não quero vender o apartamento, isso aqui, dando piti. E coincidiu de eu engravidar nessa época. Né? A gente estava feliz também com a questão de montar. E foi muito rápido. Quando eu quis engravidar, engravidei. Né? E a gravidez foi muito tranquila, graças a Deus. Eu tive uma gravidez sem nenhuma intercorrência, foi uma gravidez ótima, né? Consegui uma obstetra legal. E foi bem tranquila, me senti ótima na gravidez. Né? Eu sou fotógrafa, então foram muitas fotos, sabe? Fiquei me exibindo. Mas, ainda assim, eu não estava recebendo o tratamento que eu precisava, que era aqui dentro. Mas, durante a gravidez, eu já comecei a ter uma percepção maior e melhor sobre Deus. Com a sensibilidade da própria gravidez, dos hormônios e tudo, isso me fez ler mais. É como se fosse o Espírito... Não, como se fosse, não. Era o Espírito Santo me chamando para perto, porque ele sabia o que estava por vir. Então, ele estava me chamando para perto, como quem diz assim, ó, vem aprender de mim. Porque se você aprender de mim, você vai aprender de você. Você só pode saber quem você é de verdade se você aprender quem eu sou. Então, ele estava me chamando para perto. E eu comecei a estudar mais, a ler mais, a escutar pessoas mais sábias em relação à palavra. E eu fui ganhando uma bagagenzinha daquilo ali. Até que chegou o dia de Theo nascer. Né? Eu fiquei super ansiosa. Né? Acabou sendo um parto cesáreo. E eu estava muito tensa, muito tensa. Tão tensa que eu não conseguia sentir o momento. Não conseguia sentir prazer naquele momento de saber, poxa, é meu filho que está chegando. Meu filho, que há 9 meses ficou aqui nessa casinha, vai sair, eu vou poder ver o rosto. Eu não estava sentindo prazer de ver o rostinho dele, porque eu estava com tanto medo do procedimento cirúrgico, sabe? De como que ia ser aquilo ali que eu nunca tinha passado, que eu não estava ali naquele lugar. Estava pensando, e eu não estava ali, não estava presente. Então, nasceu a coisa mais linda, assim, aquela coisa... Hoje eu lembro, né? Mas, assim, na hora, eu não estava assim, achando ele lindo, maravilhoso. Quando ele nasceu, eu achei ele parecido com o Tiago. Eu olhei para a cara dele, ele nasceu a cara de Tiago, gente. É sério, ele nasceu a cara de Tiago. Eu falei, pelo amor de Deus, até... Ele nasceu bem rosadinho, gordinho, assim, na hora. E botaram ele pertinho de mim. Eu só perguntei assim, ele está bem? Tá. Mas não era assim, eu não... Sabe, feito essas mães falam, ai, meu Deus, é amor à primeira vista, um amor. Não senti nada disso, tá, gente? Nada. Nada de amor à primeira vista, não. Na verdade, eu fiquei com um monte de questionamento. Meu Deus, eu vou conseguir dar de mamar? Ai, meu Deus, como é que eu vou alimentar esse menino? Como é que eu vou limpar o cocô? Um monte de coisa, um monte de zumbido. E você lá, né, anestesiada, né? A recuperação é difícil, não é fácil. Porque, né, você está lá, é uma cirurgia de grande porte. E meu marido foi super parceiro no início. Ele que me ajudou muito, tanto antes da gente sair da maternidade, como em casa, né, nos primeiros dias. Ele pegava a Theo e trazia para mamar, tudo. Ele muito solícito, né, muito companheiro nos primeiros dias. Até que foi aí que deu start, na minha pior crise até agora, né, porque eu não sei o porvir, eu espero que não tenha mais nenhuma.
na minha pior crise de ansiedade e depressão. Depressão pós-parto, que era o que eu mais temia, veio acontecer. Na época, minha mãe estava lá em casa, ela foi para lá. Meus pais foram, depois meu pai foi embora para Carpina, e ela ficou comigo para ajudar no primeiro mês. E, gente, eu não sabia quem eu era, eu não sabia o que é que eu tinha que fazer. Eu estava surtada, assim, no sentido de, sabe, eu queria só ficar quieta no meu canto e não sentir nada do que eu estava sentindo. Eu amava meu filho, eu queria estar juntinho dele, mas eu ficava achando que eu não ia dar conta, que eu não ia conseguir, que eu não ia mais ver ele crescer, que eu não ia... Sabe, é como se fosse assim, eu estou vivendo esse momento, mas daqui a pouco eu não vou estar mais aqui, porque eu não estou conseguindo lidar com os meus sentimentos e com as minhas emoções. É tudo muito forte, é tudo... Parece que você está desnudo, assim, e sem pele, que tudo dói, sabe? Tudo doía em mim, no sentido assim, emocional, não era no sentido físico, mas isso reverbera para o físico. Mas no sentido emocional eu não sentia aquele momento, sabe? Tive problemas com a amamentação, porque eu misturava tudo, eu ficava criando um monte de coisa na minha cabeça, gente. Eu estava saudável fisicamente, eu podia dar de mamar tranquilo. Tive um pós-parto tranquilo, saudável, mas eu ficava criando coisas. Eu achava que eu não podia amamentar direito, que eu não ia dar conta, não sei o quê. Eu tive que fazer desmame para poder entrar na medicação novamente, né? Relutando muito, porque eu tive que entrar na medicação, porque a médica viu, não, ela não vai dar conta. Ela não está conseguindo dormir, não está conseguindo fazer nada, ela vai pirar. Então, eu tive que entrar, né, no antidepressivo, e isso foi uma dor terrível, porque eu não queria tirar ele, né, tive que fazer desmame. E antes de engravidar, eu fiz desmame, e foi muito difícil fazer desmame da medicação, e eu sabia que se eu entrasse, ia ser outra dificuldade de fazer o desmame da medicação de novo. Então, era outro ciclo. E foi algo terrível. Foi ali que Deus fez o seguinte, ó, comigo. Agora você vai enfrentar seus medos. Agora, como se uma pessoa que estava com a bateria totalmente descarregada ia enfrentar seus maiores medos? Não me perguntem, porque eu não sei como foi. A única coisa que eu sei é que Deus é Deus e Ele estava comigo. E foi Ele que deu início deu start naquele processo. E que está comigo até hoje. Mas a história não termina aí. Eu vim para Pernambuco, porque eu não estava aguentando lá, e minha mãe também já fazia muito tempo que estava longe, ela estava muito exausta emocionalmente também, de estar me vendo naquela situação, e de não poder fazer nada. Então, a gente decidiu, eu vim para cá passar um mês aqui com o Theo, né, com meu filho, e meu marido ia ficar lá. Só que eu já fui percebendo que Rubem também, meu marido, não estava legal. Ele não estava bem, ele estava todo feliz de ter um filho e a mulher com defeito. Né? A mulher quase dando perda total. Então, ele queria, né, e, de certa forma, uma mulher que estivesse bem para poder os dois darem conta daquele momento. Ele estava super empolgado também com a questão do novo negócio, de tocar aquilo ali. Então, assim, a gente estava em times totalmente diferentes. Então, quando eu vim para cá, aconteceram coisas mais difíceis. Ele decidiu se separar. Ele não estava mais aguentando. Então, ele decidiu que não queria mais estar casado, que não estava feliz e que ia buscar felicidade. Que não estava bem. Que não, na verdade, ele falou para mim, eu não posso dar o que você precisa. E, realmente, ele não podia dar o que eu queria. Ele chegou para mim e falou, eu não posso dar o que você quer. Você está demandando algo de mim que eu não tenho. E, realmente, ele não tinha. Só uma pessoa tinha. Que era o meu Deus. Só uma pessoa podia lidar com aquela situação comigo. Foi Deus que fez, não é que Deus fez o mal, mas Deus ele precisou ir afastando todas as muletas e amuletos que eu tinha. Meu marido era um amuleto. Era como se fosse algo que, como eu falei no início, eu não podia perder de jeito nenhum, eu não podia me ver sem. Eu não podia me ver sem meus pais, longe dos meus pais. Uma coisa que eu tinha maior medo era ter que enfrentar, criar praticamente um filho, não sozinha, mas assim, a maior parte do tempo, eu e ele sozinhos, sem um pai perto. Imagina eu com um bebê de 2 meses, sozinha. E foi isso que aconteceu. E eu sobrevivi.
No início foi muito doloroso. Assim, eu não sabia nem o que fazer. Eu só chorava e ficava procurando coisas que pudessem me dizer o que fazer. Então, foi um dia que eu não estava aguentando mais. Eu me prostrei e disse, ó Deus, eu não estou aguentando, não sei mais o que fazer. Ou o Senhor faz alguma coisa, ou eu vou ter que morrer, porque eu não aguento viver assim. Está tudo bagunçado. Tudo que um dia eu planejei, tudo que um dia projetei, tudo que um dia eu pensei, desabou. Todos os prognósticos que realmente eu queria que dessem, que eu pensava que podiam dar errado, estão acontecendo agora, e agora o que é que eu vou fazer? Então, ele falou para mim, não é que ele falou de voz audível, não. Através da forma que eu fui falando, da palavra dele, ele foi falando para mim, ó, vai começar agora, eu vou começar a renovar a sua mente. Então, foi aí que, através de Romanos 12, 2. Deixa eu estar lendo para vocês aqui. Peraí. Só um minutinho. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus, ele precisava fazer uma reforma, era aqui, ó, na minha mente. Ele precisava transformar todos os meus pensamentos em pensamentos que vinham direto do coração dele, que eram deles. Então, o processo começou aqui, ó, e aqui. Eu comecei a comer a Bíblia, literalmente. Eu lia o tempo inteiro. Buscar livros saudáveis o tempo inteiro. Minha televisão era só a mensagem o tempo inteiro, de buscar pessoas sábias. E ficava eu e Theo, pequenininho, e ele lá, graças a Deus, era quietinho na época, botava, só fazia chorar e ouvir. E eu ia me alimentando, aquilo era meu alimento, ia me alimentando. E aquilo ali ia se tornando bagagem. E, de repente, ia se tornando verdade. E a dor ia diminuindo. E eu ia me vendo enfrentando as coisas, as dificuldades, os desafios, lidando com coisas que eu nunca imaginei que eu ia lidar. Né? De ter que encarar, né, o homem que eu amava longe de mim, de ter que ficar com um bebê sozinha, que eu voltei para lá, não fiquei aqui. Eu voltei para lá e fiquei lá sozinha, eu e meu filho. E Deus foi me dando condições. Foi me dando entendimento. Por quê? Porque começou o enfrentamento. Eu comecei a questionar meus pensamentos. Quando vinha um pensamento de derrota, um pensamento, você perdeu, você não vai dar conta, você não sei, eu criticava. Peraí, quem é o dono da minha vida? Não sou eu. Quem está vendo ali? Não sou eu. Estou vendo aqui agora, mas ele está vendo o meu porvir. Eu vou dar conta, eu cheguei até aqui, eu vou conseguir. E era assim, todos os dias. Vinham os pensamentos difíceis e eu ia confrontando. Começou o enfrentamento. Mesmo com tudo parecendo um fracasso, com tudo desabando, o que estava acontecendo aqui dentro era algo incrível. Era algo que só eu e Deus sabia e sabe. Só nós dois. E, como fala em Coríntios, Paulo fala em Coríntios, 2 Coríntios 4, eu amo esse versículo. Eu fiz até uma tatuagem por causa desse versículo. Eu amo esse versículo, porque é a realidade da minha vida hoje. Fala o seguinte: por isso nunca desistimos, ainda que nosso exterior esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado a cada dia. Pois estas aflições, pequenas e momentâneas, que agora enfrentamos, produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Deus, ele precisava fazer uma reforma. E ele precisava quebrar tudo. Nenhuma reforma é limpinha, não, gente. Precisa quebrar. E ele fez isso. Ele quebrou, porque ele queria produzir a mulher que ele me criou para ser. Não aquela menininha frágil, medrosa, que não pode enfrentar nenhuma formiga. Ele queria me fazer uma gigante aos olhos dele. Ele queria me fazer crescer. E doeu, viu? Doeu muito. Sangrou muito. Mas valeu a pena.
Porque hoje, quando eu olho para trás, eu tenho dó da pessoa que eu era, no sentido assim, poxa, quanto tempo eu perdi com a vida medíocre, com a vida, sabe, só vendo aqui, quando eu podia ter aberto e visto, ó, tanta coisa acontecendo. Minha jornada não terminou, né? Tenho muitos desafios ainda, muitos. Mas hoje eu não tenho medo, porque o amor, ele lança fora o medo. O dono do amor, o próprio amor, a partir do momento que ele vem morar com a gente, que ele vem cuidar da gente, que ele vem ser de fato e de verdade, não de conhecimento, mas de fato e de verdade, o nosso Deus, o nosso Senhor. Quando a gente se prostra e diz, ó Deus, eu só tenho Tu mesmo. Todas as minhas outras fontes, todos os meus outros amuletos falharam. Agora eu só tenho Tu. É isso que ele faz, ele bota a gente numa enrascada, não porque ele é ruim, não, gente. É porque a gente só tem ele. A gente se ilude achando que a gente tem um bom emprego, que aquilo ali está massa, achando que a gente tem um bom marido ou um bom namorado e que aquilo ali é tudo, achando que a gente tem filhos saudáveis, aquilo ali é tudo, achando que a gente tem dinheiro e que aquilo ali vai durar para sempre. Não vai, tá? Não vai durar para sempre. Você pode ter até uma vida boa e confortável até o fim da sua vida, mas isso aí não vale nada se você não tiver uma relação com o eterno. A não ser que você queira acabar aqui e pronto. Então não precisa se relacionar com ele. Mas se você quer viver para sempre, você precisa se relacionar com ele. E é isso que você tem ter como mais importante. O resto vai ser secundário. Se sua relação aqui, ó, não tiver bem ou não existir, isso aqui, ó, também não vai existir. É só sopro, bolha de sabão, vaidade que vai embora. E até aqui você acha que está se relacionando bem, você não está. Hoje, com tudo que a gente vivenciou e tem passado, eu tenho uma ótima relação com meu marido. Nós não estamos ainda juntos. Não estamos. Estamos em processo. Mas nós temos uma excelente relação no sentido de amizade, que eu nunca tive com ele enquanto fomos casados e namorados. Nunca. Estou tendo agora. Por quê? Porque isso aqui, ó, está de boa. Isso aqui existe. Então, eu consigo enxergar ele, não pelo que ele me fez, não como uma vítima, coitadinha, ele me largou com o bebê. Não. Eu consigo enxergar ele com os olhos de Deus, no sentido assim, Deus está vendo o que está no coração dele. Deus está vendo que ele também precisa passar por essa reforma. Deus vai quebrar ele uma hora. E eu não estou aqui para ser acusadora dele. Eu estou aqui para ser ajudadora idônea. Mesmo que hoje ele não perceba que eu sou ajudadora idônea dele. Mas Deus me chamou para isso. Casamento não é brincadeira, gente. Não é, se der problema, eu vou trocar para um modelo menos problemático. Não. Casamento é você estar junto, mesmo que o outro não queira estar. No sentido assim, ó, não é para você ficar, você vai ficar comigo. Não, no sentido assim, eu estou aqui, você não quer não, mas eu estou aqui se você precisar de mim. Eu estou aqui para te ajudar. E ele sabe. Que a hora que ele ligar, eu estou precisando de ajuda, eu vou ajudar. Não sou uma mulher apaixonada, não. Eu aprendi a amar ele da forma que Deus quer que eu ame. Não de uma forma romântica, apaixonada, como a gente costuma amar. Mas como um ser humano que precisa da graça, da misericórdia, que precisa ser encontrado da mesma forma que eu fui encontrada. Eu fui uma privilegiada porque eu fui encontrada primeiro. E eu oro para que ele, eu falo isso para ele, eu oro para que tu sinta o que eu sinto hoje no sentido de relacionamento com Deus. Porque hoje Deus está construindo a pessoa que eu devo ser. E isso, para mim, é meu melhor ganho. Né? E ele ainda me deu um presente sem medida, que é meu filho, que ele sabia exatamente a hora que eu ia precisar de Theo. Ele sabia exatamente. Theo veio, eu acho que se eu tivesse que enfrentar tudo isso antes de Theo, ia ser pesada, porque ele me dava a força necessária. Sabe, eu estava assim, sem chão no dia, mas ele vinha, dava um sorriso, dava o jeitinho dele de neném, e eu, não, peraí, eu tenho que lutar por ele. Ele precisa de mim. E hoje é meu maior presente, meu melhor presente, e que eu tenho que me vigiar o tempo todo para não colocar o meu coração todo nele. Ele não pode ser um amuleto na minha vida, porque ele é do Senhor.
Ele não é meu, ele é um empréstimo. Deus me emprestou, Deus está me dando por um tempo, para que eu viva Jesus, quem Jesus é na vida dele, para que ele saiba a quem ele pertence. Ele não pertence a mim, ele pertence ao Senhor. E eu vou ser a referência. E eu oro para que o pai dele também desperte e seja essa referência também. Né? Para que juntos a gente possa ensinar a ele quem ele é de verdade. A ansiedade me trouxe muitos danos. Mas, de certa forma, também me trouxe ganhos. Porque eu precisava viver o processo. Para que outras pessoas que eu possa encontrar ao longo da minha jornada, eu chegue para ele, peraí, isso aí não é o fim, não. Você não está numa prisão, não. Você pode provar e ter uma liberdade. Se você passar pelo processo de reforma. A jornada dói, mas vale a pena. Então, o que eu tenho para falar para vocês, né, que sofrem com dilemas emocionais, seja com ansiedade, com depressão, esse não é o fim da linha, gente. Na verdade, é uma oportunidade. Porque quando a gente está passando por alguma dificuldade, a gente normalmente busca ajuda. Então, é uma forma de Deus gritar assim, você precisa de ajuda e eu quero te ajudar. Na verdade, eu vi minha depressão e minha ansiedade como uma bênção disfarçada. Foi uma bênção que Deus deu para que eu pudesse enxergar Ele. Que se eu tivesse tudo bem na minha vida, eu acho que eu continuaria na zona de conforto e não enxergaria. Então, que você possa ter esse start de procurar ajuda, pessoas de confiança, que você possa se abrir, que você possa ser vulnerável de dizer o que você está sentindo, o que você está passando. Você não é nem um extraterrestre. Nosso mundo está caótico, com milhares de doentes emocionais, por medo mesmo de se expor. Todo mundo tem que ser muito forte, todo mundo tem que ser muito bom, e a gente não é isso. Nós precisamos uns dos outros. A gente precisa ser gente de verdade, gente mesmo. E gente sofre, gente sente dor. A gente precisa chorar de vez em quando, precisa deitar assim um pouquinho e dizer, vem cá, deixa eu ficar aqui para eu carregar minha bateria um pouquinho. Gente precisa de gente. Então, que vocês possam hoje ver a oportunidade de buscar ajuda. E de buscar pessoas que realmente possam te mostrar essa ajuda aqui, Não só essa, que também é eficaz, mas essa aqui é a mais importante. Tá? Eu agradeço por terem me ouvido até agora. Esse é o Theo. Esse é o titio de titio. Como é teu nome? Fala teu nome, pessoal. É Theo. A gente pinta o cabelo dele de vez em quando, né? Ele fica assim. Gente, espero que vocês possam ter se identificado, né? Quem sofre. A gente pode estar ansioso e pode conviver com essa dor a vida inteira. Mas a gente não precisa se identificar, ser ansioso. Todos nós temos as nossas dores, as nossas dificuldades. E o que Deus quer fazer a gente sair é dessa identidade. É a gente se encontrar em Cristo. Eu acho que é isso que Thalita tem vivido hoje. Não é que ela isso aí. Então, não é que ela está curada no sentido de não ter essa dificuldade, não poder cair lá. Não, não é isso. É que hoje a identidade dela está escondida em Cristo. Todos nós estamos assim. E eu ajudei ela no processo, né? A primeira crise que ela teve é porque o menino que ela namorava tinha uma orelha desse tamanho, gente. E eu disse, não, Thalita, Deus tem algo mais bonito para você. Então, ela teve essa crise, mas era Deus trabalhando na vida dela através de mim. Gente, eu queria deixar algo para vocês, para a gente encerrar. Thalita falou uma coisa muito forte aqui. Às vezes a gente tem um pecado ou uma coisa que a gente sofre, que se torna até uma patologia também. E a gente tem que ter muito cuidado em apenas ser reconhecido como vítima de um processo. Todos nós.
Porque por trás até das nossas dores, muitas vezes há um senso de controle nosso. Então a gente sofre com muitas coisas, mas também a gente tem muitas vezes esse senso de, não, mas eu estou aqui. Eu não quero também viver isso. Não, eu quero manter a minha zona de conforto. Então é uma linha muito fina. E o que Deus está ensinando a gente é a sair dessa zona de conforto e entregar tudo a Ele. Enquanto a gente mantém tudo nas nossas mãos, a gente não deixa Deus ser Deus na nossa vida. A gente adoece, muitas vezes, exatamente porque a gente acha que consegue lidar com coisas que só Deus consegue lidar. A gente não consegue ser Deus. A gente não sabe lidar com as coisas que Deus disse, eu estou com você, meu filho. Eu é que vou lidar, vou cuidar do seu casamento com você, eu é que vou cuidar da sua saúde. Deus não mandou a gente administrar coisas que Ele disse que quem vai cuidar é Ele. Ele mandou a gente representar Ele, é diferente. Então, o que a gente está sofrendo hoje é de falta de identidade, ou seja, o que a gente deveria fazer, representar Deus, a gente não está fazendo. O que a gente deveria ser, imaginar. Sabe o que isso aponta, gente? Que a gente está deixando de se relacionar com quem a gente conhece. A gente prefere começar a se relacionar com gente desconhecida, a gente começa a conhecer o desconhecido, e a gente casa com o desconhecido. Só que sabia que um dos maiores motivos para acabar casamento, sabe qual é? Que a gente diz que a gente não conhece a pessoa que a gente casou. Incompatibilidade de gênios. Então veja que coisa contrastante. A gente não quer casar com quem a gente conhece, que a gente acha que é estranho, ou a gente não tem como conhecer porque eu vivo muito isolado. Eu tenho medo do mundo, então eu só vivo no meu mundo organizado. Então eu estou muito isolado, eu estou muito isolado, ou eu não quero me relacionar com quem eu conheço, então eu vou para o mundo digital. Aí eu caso e falo assim, casei com a pessoa errada, era de um jeito, é outra pessoa. Isso já é uma faixa que, na minha opinião, é um extrato social que está chegando para a gente. Então, queria que você abrisse rapidamente, para você nunca mais esquecer, 3 coisas. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 4. Você nunca mais vai esquecer isso. Eu nunca esqueci, sabe por quê? Esse foi meu sermão de prova. Não se preocupe, é 1 minuto. Esse foi meu sermão de prova do meu seminário. Eu não sei por que esse texto me chamou a atenção. Mas foi o texto que eu gravei na minha mente, foi o meu primeiro texto no seminário, meu sermão de prova. Eu tenho que pregar para passar. E Paulo fala sobre ansiedade. E ele fala sobre 3 coisas que são importantes para a gente lutar contra a ansiedade. E aqui eu estou falando de toda a ansiedade, não no sentido de quem vive na ansiedade, mas para a gente não viver achando que a gente está no controle. Todo mundo tem ansiedade, todo mundo tem medo. Então, quando o apóstolo Paulo fala, Filipenses, capítulo 4, Paulo escreve e diz o seguinte, a partir do verso 4. Alegrem-se sempre no Senhor, repito, alegrem-se, que todos vejam que vocês são amáveis em tudo o que fazem. Lembrem-se de que o Senhor virá em breve. Não vivam preocupados, não vivam ansiosos com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo o que Ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que vai além de todo entendimento e que guardará o coração e a mente de Cristo em vocês, de Cristo vocês. Guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentre-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável. Pense no que é excelente e digno de louvor. Continuem a praticar tudo o que aprenderam e receberam de mim, tudo que ouviram de mim e viram em mim. Então, Deus de paz estará em vocês. 3 coisas. Orar, pensar, agir. 3 coisas. Orar, pensar, agir. 3 coisas. Orar, pensar, agir. Vamos repetir comigo? 3 coisas. Orar, pensar, agir. A ansiedade começa a tomar conta do nosso coração porque a gente acha que pode controlar ela. Quando o seu medo vem e o medo bate na porta de todo mundo, a primeira coisa que o apóstolo Paulo fala para a gente é orar. Você não pode conter isso para você, é impossível para você. E Jesus ensina a gente o seguinte: deixa na mão de Deus o que Ele cuida.
E essa oração é tão interessante aqui, ele fala assim, ó, quando o medo vem, quando a preocupação vem, vá orar. Deixa na mão da pessoa que é mais preocupada com você do que você mesmo é preocupado com você. A gente tem que ser inundado com essa verdade, gente. Deus é mais preocupado comigo do que eu poderia ser mais preocupado do que eu sou. Comigo mesmo. Deus está mais preocupado com a minha saúde do que eu estou. Deus está mais preocupado com o meu relacionamento do que eu estou. Deus está mais preocupado com minhas finanças do que eu estou. Ele sabe o que é melhor para mim, porque Ele tem um plano para a minha vida. Então, quando eu estou preocupado, eu preciso deixar a minha preocupação em Deus. E é muito interessante que Ele fala aqui, ore e agradeça. É com ação de graça. O melhor combustível para alguém que está angustiado é lembrar do que Deus já fez. Quando você se desesperar com o futuro, lembre da sua semana, do seu mês passado. Quando foi que Deus te abandonou? Quando foi? Você está vivo ainda? Foi porque Deus continua cuidando de você quando você se desesperou semana passada. Quando você estava triste há um mês atrás, que você achou que não ia conseguir, Deus continuou cuidando de você naquele tempo. Por que é que Ele vai deixar você agora? É com ação de graça. Primeira coisa, orar. Segunda coisa, pensar. Sabe por quê? Não adianta você orar e você agradecer e sua mente continuar pensando em todos os modelos e formas catastróficas que minha irmã falou. Você tem que encher sua mente com tudo que é nobre, agradável, perfeito, que vem de Deus. Sua mente tem que começar a ser substituída com aquilo que vem de Deus. E não só coisas religiosas, espirituais. Sim, você tem que se inundar, como o Thalita falou. Você tem que se encher de Deus, da verdade de Deus, que Ele cuida de você, que Ele ama você. Mas encha a sua coisa de pensamento bom. Vai tomar um sorvete na Free Sabor. Chama um amigo, vai conversar, vai assistir um filme. Vai andar de bicicleta. Vai brincar. Mas não dá lugar para um pensamento que não tem nada a ver. Porque você já deixou esse pensamento aonde? Lá na oração, na mão de Deus. Como é que é teu hora? Pega de volta. Ah, Deus, desculpa, é porque eu acho que o Senhor está demorando, hein? Eu não confio tanto no Senhor. É lá, deixei. Não pego de volta. Orar, pensar. Mas também, agir. Não adianta você orar, você pensar em coisas boas, mas você ficar ocioso. E você esquecer que Deus te deu dons, talentos. Dons, dádivas de Deus para adorá-lo. Paulo fala, quando ele escreve, ele diz assim, olha, tudo que vocês viram e aprenderam de mim, isso praticai. Encha a sua vida de ações que Deus deu para você. Se ocupe com o que é sagrado. Se ocupe de amar pessoas. Se ocupe de ser Jesus na sua vida. Eu digo a você, você vai estar tão ocupado. Não é com ações religiosas, mas é em ser Jesus. Vai ser difícil pensar naquilo que te preocupa. Orar, agir. A Bíblia fala que a paz de Deus guardará a sua mente e seu coração em Cristo Jesus. A gente precisa disso. Orar agradecendo, orar diante do Senhor, encher nossa mente de pensamentos de Deus e viver o Evangelho. Você quer ficar em pé comigo? A gente pode orar aqui, entregando ao Senhor nossas ansiedades? Será que você pode, simbolicamente, fechar seus olhos, colocar a mão no seu coração e fazer uma oração de fé? O que é que tira a sua paz? Ou talvez pode ser uma oração diferente, não é o que tira a sua paz, mas é o que é tão importante na sua vida que se for tirado, você perderia a sua paz. Não sei qual é que vai ser a sua oração. O que é que tira a sua paz? Ou o que é central na sua vida, como minha irmã falou. Mas isso você vai estar hoje entregando ao Senhor. Diz assim, Deus, eu confio em Ti. Isso está em Tuas mãos, Deus. Eu não sei se o Senhor está hoje me estabilizando. Ou se na verdade, Deus, o Senhor quer fazer um balançado em mim para que eu possa encontrar a rocha. Deus balança a gente para cair de alguns lugares, mas é para cair nele. Deus não está balançando a tua vida porque Ele é ruim, não. Ele está balançando a tua vida para que você possa cair no lugar mais estável do mundo, que é nas mãos dEle. Então, vamos orar. Pai Santo, confiamos plenamente no Senhor, Deus. Embora essa é a nossa expressão da boca, Deus, o Senhor conhece o nosso coração, Deus. Aqui é uma oração, Deus, é um pedido que o Senhor seja a nossa paz, Deus.
Nossa oração aqui, Deus, é que o nosso coração, a nossa mente seja transformada, Deus. Nós queremos sair, Deus, desse controle, Pai. Nós queremos ser curados da nossa necessidade de estar no futuro, Deus. Nós queremos viver o presente, Pai. Porque, Deus, por que nós precisamos estar ansiosos, Senhor? O Senhor mesmo disse que todos os dias traria o seu próprio mal, Senhor. Todos os dias teria os seus próprios problemas. Mas, Deus, a Tua palavra também fala que as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã. E eu tenho certeza, Jesus, que no dia pode começar o problema, antes dele começar, Pai, as Tuas misericórdias e a Tua graça já é suficiente. E foram renovadas muito antes sobre nós, porque o Senhor nos dá a capacidade que no meio dos dilemas, ter a Tua paz, Deus, ter a Tua presença para lidar com elas. O Senhor não nos tira os problemas, Senhor. Nós sabemos disso, nós passamos por dificuldades. Mas, Deus, o Senhor não nos abandona, Senhor. O Senhor é suficiente, Pai. O Senhor tem sido eficaz, o Senhor tem sido presente. E isso nos basta, Deus. Deus, nós não queremos... Ó Deus, aqui é uma palavra de fé, nós não queremos ser estáveis, nós queremos estabilidade não, Senhor, o que nós queremos é ser parecido com o Senhor, Pai, porque nós já temos certeza, a Tua palavra fala que quando o Senhor voltar, tudo será renovado, Senhor, céus e terra, serão um ambiente de paz, de amor, de alegria, para onde não haverá doença nem dor, não haverá tristeza, não haverá pobreza, Pai. Nós teremos o ambiente mais estável do mundo. Mas, Deus, nesse mundo em que a Tua palavra fala que haverá aflição, o que nós queremos ser é conforme a Tua imagem e semelhança, Jesus. E, Deus, como o Senhor é um Deus de paz, o Senhor é um Deus de alegria, o Senhor é um Deus de mansidão, o Senhor é um Deus de felicidade, são frutos do Espírito, Senhor. Um Deus de domínio próprio. Nós queremos esses frutos sobre a nossa vida, Pai. Não queremos viver no amanhã, mas queremos viver o hoje na confiança que todas as coisas nós podemos naquele que nos fortalece, Pai. Como Paulo, até passar privações, Senhor. Por termos o Senhor, nós temos o que nos basta, Pai. E nós queremos ter essa confiança, Pai. Isso nos dá alegria, Pai. Poder dizer como Jesus, quando os discípulos chegaram, mestre, come. Ele falou, eu tenho uma comida que é mais importante. Deus, nós queremos estar saciados, Senhor. E até as coisas que são mais essenciais para o mundo, a gente poder dizer, eu tenho uma comida que me basta, Deus. Senhor, nós queremos dizer aqui o Senhor é mais importante do que tudo, Pai. E nós te pedimos, sacia a nossa sede, sacia a nossa fome. Essa é a nossa oração. Molda a nossa mente, molda o nosso coração, queremos confiar em Ti. Em nome de Jesus, amém.